somos devotos, né? Devotíssimos, graças a Deus, Sim. apaixonados por esse exemplo de Santa Faustina e do próprio culto à Divina Misericórdia. Nós separamos aqui duas passagens do diário e um questionamento, né? A primeira passagem é num episódio em que Santa Faustina, durante a Santa Missa, obviamente, né, recebendo Jesus na Santa Comunhão, onde temos a presença mais excelente de Jesus nas nossas vidas aqui na Terra. Jesus entende, né, nesse parágrafo, quem quiser depois meditar em casa, 873. Foi no dia 8 de janeiro de 37 que isso aconteceu. Durante a Santa Comunhão, Santa Faustina recebe a visão mística, o encontro com o próprio Senhor Jesus. E Jesus percebe que Santa Faustina quer pedir alguma coisa. E pergunta para ela: e o que é que desejais dizer-me? E aí, Santa Faustina, imbuída da sua função, né, que já estava se desenvolvendo como secretária da Misericórdia, ela pede a Jesus, bispo, que naquele dia todas as almas que falecerem, naquele dia, que elas fossem libertadas do fogo do inferno, ainda que sejam os maiores pecadores. Aí ela lembra que era uma sexta-feira, né, memorial da paixão do próprio Cristo, lembra da misericórdia inconcebível de Jesus, de Deus. E aí Jesus, né, maravilhosamente, as palavras de Jesus, tanto nas Sagradas Escrituras como no diário, são belíssimas. Jesus diz para Santa Faustina: filha querida, conseguiste conhecer bem a profundidade da minha misericórdia. Farei como pedes, mas une-te continuamente ao meu coração agonizante e satisfaz a minha justiça. Deves saber que me pediste uma grande coisa, mas vejo que foste levada pelo puro amor para comigo, e por isso satisfaço o teu pedido. E a gente pergunta, fica esse questionamento diante desse desejo maravilhoso do Senhor, impressionante, de querer nos salvar a todo custo, né? Inclusive dando a sua vida por nós. Essa foi a sua maior prova. O que o ser humano pode fazer na sua caminhada de conversão, para não chegar a esse estado, né? Porque essas pessoas que Santa Faustina pediu intercessão estavam falecendo naquele momento e iriam para o inferno. Então a intercessão de Santa Faustina foi primordial, lógico que foi a Divina Misericórdia que atuou, mas se não fosse assim, essas almas iriam para o inferno. O que nós podemos fazer, né, na nossa caminhada de conversão para não chegarmos a esse ponto? Eu acredito que o mais importante, o básico, é ouvir o próprio Deus e a revelação dele para todos nós. É porque, claro, tem vários modos de ver toda a atuação de Deus na nossa história, né? Um dos modos que eu particularmente gosto de destacar é que Deus vem ao nosso encontro para nos oferecer aquilo que é inalcançável para todos nós. Ou seja, a nossa história junto com Deus, que começou a partir da criação do ser humano, foi rompida pela decisão do ser humano. Mas Deus, como se fosse, não aceitou essa situação. Claro, ele não poderia, neste momento, cancelar aquele acontecimento. Mas ele incluiu ele dentro dessa grande história dele conosco, aonde nós entendemos, né? Nos trouxe a solução para aquela realidade na qual o ser humano estava distante de Deus. A atuação da misericórdia dele. A própria mão, podemos dizer, de Deus que se estende na nossa direção. E o que nós precisamos entender que há todo o processo que até é fácil imaginar, né? Imaginamos, Deus nos cria, estamos junto com Ele, num certo momento nós nos afastamos dele. Então ocorre aquele distanciamento. E olha,
é distanciamento entre o ser humano e o próprio Deus. Uma distância que humanamente é impossível a ser superada. A gente estava em comunhão pelo poder do próprio Deus. Ele criou todas as coisas assim. Inclusive o ser humano nessa comunhão que nós conhecemos como vida no paraíso. E depois o ser humano toma uma decisão que o distancia do próprio Deus. Deus o que faz? Nessa imaginação, nessa imagem que estamos assim tentando colocar perante nossos olhos. O próprio Deus não aceitando esta realidade porque nos ama, Ele que estende a mão na nossa direção. Ele que fala como se fosse, vem, você não consegue sozinho voltar para mim e aquilo que você pode experimentar sem mim não é nada agradável. Toda a realidade que te espera além de mim é nada bom, exatamente aquilo que nós chamamos com a palavra de inferno. Realidade sem a presença de Deus. Muita gente não acredita que existe hoje em dia, né? Não acredita na existência do inferno e tampouco do maligno, né? Sim, sim. Isso é verdade, né? As pessoas às vezes acham que só porque não acreditam nisso essa realidade para de existir, né? Mas é uma realidade que se sente, né? Claro, e mais ainda, muita gente pensa, falando melhor, nunca quer pensar e não pensa sobre a própria morte. Como se fosse pensando, se eu não vou pensar na morte, eu nunca vou morrer. Se eu não pensar na doença que eu poderia ter, aí eu nunca vou ter a doença. E sabemos que, infelizmente, muita gente fica surpreso quando vem a doença ou então vem a morte, como se fosse pegos de surpresa. Mas só porque eles criaram uma imaginação falsa, de que uma não convicção poderia acontecer, né? com eles, exatamente. Então, o que podemos dizer também esse pensamento a respeito do inferno, dessa realidade da existência do inimigo, é uma coisa que o ser humano, claro, tem todo o direito de abraçar, acolher ou não. Só que quem nos revela isso é o próprio Deus para o nosso bem. E nós não pegamos ainda Deus em nenhum momento no qual ele poderia, no qual ele, por exemplo, podemos dizer, mentiu para nós e aí nós aqui podemos duvidar da intenção dele. Ao contrário, tudo que nós percebemos, tudo que nós experimentamos só confirma uma única coisa, que Ele nos ama e quer o nosso bem. Por isso nós compreendemos que Ele vem ao nosso encontro, nós nos afastamos, mas Ele está perto de nós para nos dar essa realidade. Por isso precisamos, respondendo à tua pergunta, precisamos compreender que é necessário o nosso esforço para se manter no caminho da nossa salvação, conforme as indicações do próprio Deus. Isso também é uma beleza dessa nossa relação com Deus. Ele está nos aguardando no final desta nossa caminhada, dessa nossa história da vida, da existência, dessa nossa história da salvação, também podemos dizer. Peregrinação. Que Ele está para nós como prêmio definitivo. Porque se fala, o céu, como que será? Claro que nós não temos muita imaginação a respeito disso, somos muito limitados, mas entendemos que a beleza da vida eterna é estar em comunhão com o próprio Deus, unido com o próprio Deus. Então, ele está no final dessa caminhada, mas não com braços cruzados, esperando como se fosse, se conseguir, vem para mim, se não conseguir, o problema é seu. Não. Ele também, além de estar no final dessa caminhada, compreendo, também está ao nosso lado para nos apoiar, para nos orientar. Interpelando. Exatamente. Né? Claro, nunca atingindo a nossa liberdade. Nunca ferindo o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Né? Nunca puxando pelo lado de dar algum jeito para que a gente seja induzido contra a nossa vontade à obediência a Ele, mas nos mostrando toda a verdade. Então, a resposta mais simples é essa, né? Basta tratar sério tudo o que Deus nos ensina e não vamos ter problema nunca, porque o que temos ao nosso alcance, todos os meios, tudo que Ele deixou conosco,
e que a igreja também nos transmite, repassa, ela realiza na nossa vida também, são todos os meios para que possamos, desta realidade, ir ao encontro do próprio Deus, sem fazer muita parada até no purgatório. E ele está sempre realmente conosco, né, tentando nos ajudar. Essa outra passagem do diário, né, Santa Faustina, o próprio 1797 e 1798. O Senhor Jesus chega a Santa Faustina e pede para ela ir até um pecador e recitar o terço da misericórdia, porque assim aquele pecador ia alcançar a confiança na misericórdia de Jesus e assim ser salvo, porque na verdade essa alma estava em desespero e agonizando. Ela ia partir, iria para o inferno. E aí Santa Faustina acontece, né, dela ser transportada misticamente para onde está esse pecador agonizante e diz, né, de repente encontrei-me numa choupana desconhecida, onde estava agonizando um homem já de idade em terríveis tormentos. Em volta da cama havia um grande número de demônios e a família chorando. Quando comecei a rezar, dispersaram-se os espíritos das trevas com sibilos e ameaças contra mim. Essa alma se tranquilizou e, cheia de confiança, descansou no Senhor. Sim. Então veja o amor de Deus para até com os pecadores mais endurecidos, né? Claro, claro. Mas também são dicas claras para nós. Duas que eu vou apontar aqui. Primeira é que nós precisamos sempre pensar na nossa vida junto com Deus. Por outro lado, que nós somos também pecadores, então nós temos sempre, infelizmente, essa experiência do pecado logo na nossa caminhada, vamos dizer, essa experiência de pecar, de cair na tentação, marca a nossa vida. Então precisamos ver, por exemplo, o sacramento da penitência como um sacramento que está ao nosso alcance. A confissão é um sacramento no qual experimentamos a misericórdia de Deus e todas as consequências dessa misericórdia. E, por outro lado, segunda coisa, como é importante lembrar da oração pelos agonizantes. Porque, no final das contas, aquela realização do mandamento de Deus, mandamento de amor na prática. Estamos exatamente rezando uns pelos outros por amor, desta maneira, tirando esse perigo da condenação. Por isso que nós possamos hoje exatamente reconhecer essa grandeza do amor de Deus e nunca levar situação ao extremo, né? Se vem a ameaça do pecado e das consequências deste pecado, temos que correr atrás da confissão e, claro, rezar uns pelos outros, principalmente pelos agonizantes. Muito obrigado pela presença de hoje. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.